Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, eu vou tratar do rico dinheirinho de vocês. Não, eu vou tratar de riqueza. O que vai deixar você rico? Certo? Léo, você vai me prometer mundos e fundos? Não. Eu não sou uma pessoa tão boa quanto isso, né? Até porque se eu descobrisse como deixar as pessoas ricas, eu seria o primeiro a seguir esse caminho, né? Eu nunca entendo as pessoas que anunciam investimentos que rendem coisa de 30% ao mês, né? Se eu descobrisse alguma coisa que rendesse 30% ao mês, eu não contar pra ninguém, né? Então, gente, primeiro de tudo, desconfiem de pessoas que falam que vão deixar vocês ricas, tá? Desconfiem de pessoas que estão fazendo um rendimento de coisa de 30%. É, qualquer coisa que for mais de 1% ao mês, desconfie, certo? E mesmo se for 1%, sempre saiba muito bem o que você está fazendo, tá? Procure assessores de investimento. Procurem, por mais que eles estejam na internet, no YouTube, procurem a certificação, procurem tudo de assessor de investimento. Como eu não sou assessor de investimento, aqui eu vou tratar de ciência econômica, como sempre. Eu sou o Léo, aqui é o Rascunhos Econômicos. Curtam, inscrevam-se, tornem-se membro. Deem um valeu demais se estiver disponível, que é como se fosse um superchat para vídeos gravados. E o Hype também, se estiver disponível. O Hype ajuda demais o canal e é de graça para vocês. Tá? E inscreva-se, não custa nada. Se você passar a me odiar, tira a inscrição e me dá o dislike, certo? Vamos lá, pessoal. O que vai deixar vocês ricos? Né? Primeiro de tudo, é trabalho. Tá? Trabalho vai deixar vocês ricos. Tá? Nossa, Léo, que anticlímax, né? Não, veja, aqui no Rascunhos Econômicos eu trato economia como ciência. Hoje eu vou utilizar liberalismo. Tá? Hoje eu vou ser bem liberal. Tá? Liberal na economia, conservador nos costumes, normalmente é o contrário. Né? Normalmente é conservador na economia e liberal nos costumes. Mas tudo bem, cada um no seu cada qual. Mas hoje eu vou ser bem liberal, eu vou utilizar a escola liberal de economia. Eu vou pegar conceitos de Adam Smith, né? Davi Ricardo, e eu vou pegar uma escola neoliberal, né? Neoliberal não, neoclássica, uma escola de comércio internacional, né? Que é o teorema, deixa eu ver se eu, eles são suecos ou finlandeses, se eu não me engano, né? Aí fica complicado eu falar esse nome. Se fosse armênio ou russo, eu me arriscaria. Teorema Heckscher-Ohlin, algo assim, tá? Léo, mas você está falando que o que vai me deixar rico, pelo que eu sei, Adam Smith, Davi Ricardo e o teorema Heckscher-Ohlin, eles são baseados para o comércio internacional. Davi Ricardo é a sustentação teórica do liberalismo, né, do laissez-faire. E o Davi Ricardo tratou muito dos rendimentos decrescentes do capital, mas sim, o teorema Heckscher-Ohlin é para comércio internacional, né, comércio exterior, né, Comex, o comércio internacional. Sim, muito bem. Só que eles são todos baseados numa ideia, a ideia que eu vou pegar, tanto do Davi Ricardo como do Adam Smith, e o teorema é baseado nessa ideia, de uma coisa chamada divisão do trabalho. Léo, mas onde isso vai me deixar rico? Você entender isso aqui pode te ajudar em muitas coisas. Pode te ajudar a otimizar a sua reserva de valor. Eu já tratei muito disso, de que há uma diferença crucial entre reservar valor e investir. Né? Reservar valor é acreditar que no futuro esse dinheiro que você usou hoje vai te dar o mesmo poder de compra, tá? E investir é acreditar que esse dinheiro que você não utilizou hoje, você o colocando na produção ou comprando empresas que já estão na produção, seja por ações, seja por outro tipo de coisa, você vai aumentar o seu poder de compra no futuro. Né? O risco da reserva de valor é não voltar o seu poder de compra, o risco de investir é você perder capital além de não voltar o seu poder de compra. Tá? Muito bem. Você entender a divisão do trabalho e a ideia de Adam Smith, Davi Ricardo e o teorema Heckscher-Ohlin para a sua vida pode te ajudar, sim, a otimizar as suas decisões enquanto reservar valor ou investir e otimizar as suas decisões o quanto da sua carreira de trabalho ou até onde você vive. O seu lifestyle, certo? Né, você virou coach? Não, não virei. Isso aqui é uma ideia que eu tenho há muito tempo. E veja, eu vivo o que eu falo, né? Ou eu falo o que eu vivo. Né? Essa briga que eu tô arrumando com o pessoal Bitcoiner, e essa briga tá indo lá no Twitter, tem até um que vai fazer um react aí, ele disse. Né? Não sei se vai ser no Twitter ou em vídeo, não importa. E tem até um outro grande, um canal aqui, que acho que ele se ofendeu comigo. Você sabe que eu tô falando de você. São apenas polêmicas de internet através da divulgação científica. Não tenho nada contra a sua pessoa. Você falou que minha família vai se arrepender das minhas decisões? Pode ser. Né? Mas a vida é assim.
Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: eu falo o que eu vivo e eu vivo o que eu falo. No sentido de que eu realmente, uma hora na minha vida, eu tive que tomar uma decisão sobre. Eu tenho que me decidir, né? Se eu fico ou se eu saio daqui, né? E essa decisão ocorre para todo homem, né? E eu falei isso na live ontem, de que eu queria sair do Brasil. E a primeira coisa que me veio na minha cabeça, né? Inclusive, aqui também vai entrar um pouquinho de marxismo, tá? Léo, você está. Mas essa ideia marxista é uma ideia de que eu nunca consegui refutá-la. Então, essa ideia que é do exército proletário de reserva é uma baita de uma ideia. Tá? Bem, antes de eu continuar falando, eu não interrompi, eu só esqueci isso aqui, né? Antes de eu continuar falando, eu vou falar para vocês o seguinte: nós temos o link de afiliados da Amazon e eu vou deixar 3 livros aí para vocês na descrição, que é. O primeiro livro é Vantagens Comparativas, porque a especialização é a chave para o sucesso. Tá? É uma releitura de Davi Ricardo. Esse livro é muito interessante, ele é curtinho, ele parece um pouco autoajuda de empresário, parece, mas é uma bela introdução ao Davi Ricardo, tá? É de Jean Blaise Mimbag, né? Esse link já está com o livro para ser comprado com a tradução. Vocês comprando qualquer um desses livros que eu vou citar ou que eu estou citando, por esse link vocês vão comprar pela Amazon e a Amazon vai nos dar uma comissão por ser link de afiliados e essa comissão ajuda a manutenção do canal, tá? Se vocês quiserem comprar para outros lugares, então esse livro é importante vocês lerem o livro, que os livros eu acredito que acrescentam muito ao que está aqui, tá bom? A Riqueza das Nações também, é o livro original de Adam Smith, tá? Traduzido também. Essa tradução é de Norberto Paula Lima, de Paula Lima. O link tá aí na descrição, também link de afiliados, comprando vocês não pagam nada mais por isso, mas vem uma comissão aqui pro canal. E O Caminho da Servidão, tá? O Caminho da Servidão do Hayek. Deem uma lida, porque, pelo que eu tô vendo aí, vocês falam muito de escola austríaca, mas acho que vocês nunca leram. Mas enfim, deem uma lida aí também no Caminho da Servidão, que ele também ajudou a mudar um pouco as minhas decisões de vida. E eu acho que isso aqui é uma coisa interessante compartilhar com vocês. Tá? E isso é economia. Léo, isso é economia política? Não. Eu acho que isso, na verdade, é a mistura de muitos aspectos econômicos. Né? A economia é macroeconomia, microeconomia, finanças e economia política. Se você mistura a sua microeconomia, né, a sua decisão como consumidor, ou se você quiser produzir, a sua definição como sua posição como teoria da firma, né? Você é o empreendedor, ou o macroeconomics, né? Onde você está, né? Aquela coisa macro que te esmaga, né? E você entender e ir navegando de uma coisa para outra, saber o nome pelas coisas. Olha, a palavra cão não morde, tá certo? Não tenham medo de chamar as coisas pelo que elas são. Não fiquem mascarando, não fiquem criando teorias da conspiração na sua cabeça para se sentir melhor, que vocês sabem uma verdade que ninguém sabe, que o demiurgo esconde de todo mundo. O nome disso é gnose. E ela tem consequências horríveis, certo? Então, é bom entender macroeconomia para tomar decisões também. E finanças é bom você saber, né? Eu não utilizo finanças no meu dia a dia, já falei para vocês, vocês ficam bravos, mas é verdade, mas é bom você entender, tá? E economia política. Economia política porque no final é o seguinte, tá? Você sabe o melhor para fazer por finanças, o melhor para fazer por microeconomia, o melhor para fazer por macroeconomia, mas o que é melhor e o que é pior? Economia política. No fim é tomar decisão. Tá, então vamos lá. Eu quero falar para vocês o seguinte, a divisão internacional do trabalho, a divisão do trabalho, né, que Adam Smith coloca na obra A Riqueza das Nações, veja, ele já entende que a riqueza das nações, né, vem de uma coisa chamada divisão do trabalho. Por quê? Veja, se ela vem da divisão do trabalho, é porque a divisão otimiza, né, a riqueza gerada pelo trabalho. Certo? Muito bem. Por quê? Porque se. Vejam tudo que está na volta de vocês. Isso é muito clichê, mas isso é super verdade. Né? Tudo que está à volta de vocês, a mesa, a cadeira, a cerâmica do piso de onde vocês estão pisando, o sapato, é, as roupas que vocês estão utilizando, a comida que tem na sua geladeira, a sua casa. Você consegue fazer isso? Não, não consigo. Você sabe fazer uma geladeira? Você sabe imprimir um livro? Né? Você sabe organizar tudo isso? Não. Só que você é um ser humano, trabalhador. Vamos supor que você é motorista. O que você sabe fazer? Você sabe dirigir, certo? Seja motorista de aplicativo, motorista de caminhão, qualquer tipo de motorista. Você sabe dirigir. O que você está vendendo? Serviço. Certo? Você está vendendo um serviço. O serviço de conduzir um veículo motorizado. Tá? Muito bem. Por quê? Porque você está vendendo a força do seu trabalho para conseguir em troca dinheiro. Esse dinheiro, como eu já expliquei, o dinheiro é uma representação do trabalho da sociedade. Tá? Muito bem. Quando a empresa te paga para ser motorista, a empresa também está prestando um serviço de
logística. E se é um motorista por aplicativo, vamos fechar motorista por aplicativo. Você está vendendo sua força de trabalho para ser chofer, né? Para levar as pessoas para cima e para baixo. Muito bem. A pessoa que está te contratando para ser motorista, vamos supor que ela é um médico. Esse médico está te pagando R$ 50 para fazer uma corrida, que você vai falar, olha, ele está economizando, porque senão o médico teria que ter um carro, teria que ter isso, teria que ter aquilo. Mas vamos supor que o médico poderia ir andando. O médico poderia, você faria até bem para ele andar 20 minutos. Tá? Mas o médico resolve pagar 20 minutos não vai ser R$ 50, mas vai, uns R$ 30, por causa do trânsito, isso aqui. E ele prefere pagar os R$ 30. Só que com esses 20 minutos, o médico poupou o tempo, você vai falar. Não, porque ele tá andando, ele vai ficar sentado no banco do carro. Se é 20 minutos a pé, vai demorar uns 20 minutos de carro também, com trânsito, essas coisas. Mas ele está sentado resolvendo as coisas no celular. Tá? Ou ele está sentado para ele descansar um pouco de um dia dentro do ar-condicionado do carro. É um serviço que ele entende que vale a pena esses R$ 30. Tá? Se o médico tivesse que ir andando, não poderia estar prestando o serviço que ele está prestando no celular, respondendo um e-mail, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, o médico está pagando pelo tempo dele uns R$ 30, né? Que é o preço da corrida. Ele está pagando pelo tempo dele uns R$ 30, que é o preço da corrida. Só que, em cima desses R$ 30, em cima desses 20 minutos que, em vez dele estar andando, ele está dentro do carro resolvendo pepino de consultório médico, uma burocracia, alguma coisa que ele está fazendo, esse custo para ele, se ele fizesse isso no consultório, seria uma consulta de R$ 200 que ele poderia estar prestando nesses 20 minutos, porque vamos supor que a hora uma consulta de 40 minutos é 400. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, na verdade, esses R$ 30 que vão fazer ele chegar antes no consultório dele, estão lhe economizando R$ 170. Léo, que exemplo ruim. Sim, o exemplo é ruim, mas vocês entenderam. O médico ganha em pagar ao motorista, para o motorista levá-lo, porque nesse tempo que o médico está no banco de trás resolvendo, mandando um e-mail, ele não vai precisar mandar esse e-mail ou fazer uma conversa telefônica ou dar uma olhada numa documentação, num exame de um paciente, o que você quer que seja, enquanto ele está no consultório. O médico otimizou o tempo dele. Por quê? Porque esse mesmo tempo, ele fazendo uma consulta em vez de fazer burocracia, ele ganha R$ 200 a cada 30 minutos. E ele pagou apenas R$ 30 como a corrida do Uber. Ou do 99, ou o que quer que seja. Ou do táxi convencional. Vocês entenderam? Léo, isso é divisão do trabalho? Sim. Adam Smith, ele deu exemplos muito melhores, né? Mas eu quero que vocês entendam que hoje nós ainda estamos nessa divisão do trabalho. O tempo que, por exemplo, vamos supor que você tem um youtuber famoso, certo? Um youtuber muito famoso. Que esse youtuber famoso, cada vídeo que ele faça, ele consegue $1.000 de AdSense. Para fazer um vídeo desse, ele precisa de 3 horas. Gravar, tal, até ele entrar em concentração, tal, ele vai precisar de 3 horas. Só que ele mora sozinho e a casa dele está uma zona, certo? No sentido ruim da palavra. Tá? O que é o sentido bom, o que é o sentido ruim, vocês que decidam. Mas a casa dele está uma zona, certo? Muito bem. Ele vai contratar, né? Ele ganha $1.000 de AdSense, também conhecido como R$ 5.500, certo? Muito bem. Se ele deixar de gravar esse vídeo, vamos supor que ele vai perder só o valor monetário, tá? Muito bem. Não vamos dizer que a monetização você vai ter uma caída no alcance, não. Vamos falar só o valor monetário. Se ele pula o dia, né? Se ele não posta hoje porque ele precisa limpar a casa, ele vai perder R$ 5.500 de AdSense, que é o que o vídeo vai dar dentro da vida útil do vídeo, tá? Muito bem. Então ele pega e liga para um serviço de faxina. Faxina com X, né? Acho que sim. Pro serviço de faxina. O serviço de faxina fala: olha, seu youtuber, eu vou cobrar R$ 1.000. Nossa, que caro, mas eu vou com 2, 3 pessoas, vai ser aquele serviço de faxina premium, você nem vai ver que a gente tá dentro da casa. Enquanto isso, você tem um estúdio aí, você faça dentro do seu estúdio aí, que é tudo fechado com espuma e tal, e nós fazemos aqui a limpeza. Você vai olhar para mim e falar: Léo, que absurdo! Esse camarada tá prestando um serviço de. Ele está pagando R$ 1.000 numa faxina. Mas olha o seguinte: faz bem ao ser humano viver num ambiente limpo. Tá? Muito bem. E quanto custa a hora de trabalho desse youtuber? Ele demora 3 horas para fazer o vídeo, só que não é só sentar e fazer o vídeo, né? Então, se ele fosse tirar aquela tarde, né? Em vez dele gravar o vídeo, ele fosse tirar aquele domingo à tarde para limpar a casa, ele estaria perdendo R$ 5.500, que é o custo do AdSense. E às vezes o serviço não ia ficar tão bom, né? De faxina. Ele pagando R$ 1.000 para o serviço de faxina,
ele, na verdade, está economizando R$ 4.500. Léo, que absurdo, porque veja, olha, é por isso que esse pessoal que ganha dinheiro acaba sem nada. Porque ele vai gastar R$ 1.000 de faxina. Eu posso fazer o seguinte, eu mesmo limpo a casa. Eu mesmo limpo a casa, tá bom, você consegue fazer R$ 1.000 por hora, R$ 1.000 por tarde, US$ 1.000 por tarde no YouTube? No YouTube não consegue. Por quê? Porque a força de trabalho desse YouTube é mais produtiva do que a sua. Então, para ele, compensa. E aí nós temos outras coisas. Uma coisa que eu sempre pensava quando eu era criança é porque uns meus coleguinhas tinham babás. Né? Porque tinha alguém tomando conta da casa, limpando, enquanto os pais estavam trabalhando fora. Para mim, isso não entrava na minha cabeça. Por que uma pessoa tem filho e contrata outra pessoa para ter para tomar conta da casa, sendo que, né, as babás prestam serviço aos patrões, certo? Elas prestam serviço aos patrões e os patrões as pagam um salário mínimo, tá? R$ 1.500, um pouquinho mais, né? 1.580 e tanto, tem algumas verbas trabalhistas, eu não sei como é que tá hoje no Brasil, se é uma lei para inglês ver, se não é, mas vamos falar com o salário mínimo, não vamos colocar nem o custo do patrão, tá? Salário mínimo. Só que eu fico pensando, poxa, mas a babá também tem família. E a babá também tem que contratar alguém para tomar conta. Só que a babá pode contratar alguém com um grau de informalidade maior, ou às vezes é uma prima, uma cunhada que está tomando conta das crianças da babá na casa dela, e ela vai pagar 500. Uma ajuda de custo, ou uma mão lava a outra, um dia você cuida da minha filha, outro dia eu cuido do seu, e assim vai, certo? Eu fico pensando, poxa, por quê? Olha, entenda o que eu quero dizer. Para a classe média, que são médicos, doutores, engenheiros, arquitetos, profissionais liberais, de qualquer maneira, vale a pena pagar esses 1.500 e para a babá vale a pena pagar esses 500, porque a hora de trabalho, o dia de trabalho, né, o mês de trabalho, de você deixar uma mulher de classe média, que é uma funcionária de um escritório, de uma agência, ou uma engenheira, ou uma policial militar até, uma pessoa que tem um grau de remuneração média para alta, você deixá-la dentro de casa cuidando das crianças, custa ao casal mais do que pagar um bom salário. Por exemplo, R$ 3.000 para uma babá. Isso é divisão do trabalho. Léo, então ele está imaginando. Não, isso aqui permite um enriquecimento cruzado da sociedade. Isso é o transbordamento. Por quê? Porque é o enriquecimento de uma parte da sociedade, que é o médico, que ele pode contratar melhores serviços, ele vai para restaurantes indiretamente, né? Porque quando ele frequenta o restaurante, ele dá o dinheiro através da compra das refeições para a manutenção do restaurante e o pagamento dos salários. Né? Então você tem o aumento de renda de uma parte da sociedade, normalmente significa a distribuição de renda via trabalho para as outras partes da sociedade. Tá? Muito bem. Então, o que enriquece a sociedade é a divisão do trabalho, e o que enriquece uma pessoa é entender isso. É entender que, quando você está economizando, você, às vezes, está gastando dinheiro à toa. Como assim? R$ 1.000 é um exemplo um pouco pesado, mas eu acho que uma faxina numa cidade de São Paulo, que é um dia inteiro, pode ser R$ 400, dependendo do tipo do seu padrão de vida. Então, vamos falar de um youtuber. Se ele vai ganhar 400, $500 por um vídeo que ele precisa gravar, faz sentido para ele comprar comida para entregar e faz sentido para ele contratar uma diarista cara, porque resolve a vida dele enquanto ele está trabalhando. O médico, às vezes, faz sentido para ele, sim, em vez de ir dirigindo, ele contratar um serviço de motorista. Faz sentido para ele também contratar mais secretárias para tomarem conta de toda a burocracia. Por quê? Porque a hora de trabalho da secretária remunera o médico trabalhando com serviço análogo à secretária, burocracia, marcação de horário de cliente, de paciente, essas coisas. O médico está perdendo dinheiro, porque aquele horário dele ali, ele poderia estar empregando para ganhar mais dinheiro como consulta médica. Isso é divisão do trabalho. Muito bem. A divisão do trabalho implica também nas vantagens comparativas. Léo, como eu posso enriquecer com isso? Peraí, comparativas. O que é isso? Tem um exemplo histórico do vinho e dos panos, né? Que a Inglaterra, né, isso é de 1200 alguma coisa, Inglaterra e o Reino de Portugal, 1300, mas é velho, isso é muito velho, né? É o tratado mais antigo ainda. Não os panos e os vinhos, né? Mas a amizade luso-inglesa, né? Anglo-portuguesa. A Inglaterra conseguia produzir com um fator de capital, a Inglaterra conseguia produzir 5 metros de pano. E, ao mesmo tempo, com um fator de capital, a Inglaterra produzia uma garrafa de vinho. Tá? Ao passo que Portugal, com um fator de capital, produzia 1 metro de pano. Mas, com um fator de capital,
Portugal produzia 5 garrafas de vinho. Veja, Portugal era muito mais eficiente produzindo vinho do que a Inglaterra era eficiente produzindo vinho. E a Inglaterra era muito mais eficiente produzindo tecidos do que Portugal era produzindo tecidos. Então, qual é Davi Ricardo se debruçou sobre este exemplo, inclusive, do comércio internacional. O que você podia fazer, em vez da Inglaterra ficar produzindo, dispendiando capital, fazendo dispêndio de capital entre panos e vinhos, a Inglaterra deveria se especializar na produção de panos. Por quê? Se a Inglaterra tem 2 capitais disponíveis, ela teria 10 metros de pano. Ao passo que, se ela continuasse dividindo entre a quantidade de capital para a produção de panos e produção de tecido, ela teria 5 de panos e uma garrafa de vinho. Ao passo que Portugal também deveria expendiar todo o seu capital na produção de vinhos, porque aí teria 10 garrafas de vinho. 10, né? Léo, por quê? Porque aí Portugal, com 10 garrafas de vinho, né? Uma garrafa de vinho portuguesa custa 1/5 de capital. Mas 1 metro de pano custa uma unidade de capital. Ao passo que, na Inglaterra, é o contrário, né? 1 metro de pano custa 1/5 de capital. E uma garrafa de vinho custa 1 de capital. Se Portugal pegar todos os seus vinhos e com os seus vinhos comprar panos, com apenas um vinho, né? Portugal mantém 9 garrafas de vinho e compra um pano. Ele vai comprar, com uma garrafa de vinho, ele compra 1 metro de pano. Por quê? Porque o custo do vinho e do pano para Portugal e Inglaterra é mesmo. A Inglaterra gasta 1/5 de capital para produzir 1 metro de pano, enquanto que Portugal também gasta 1/5 de capital para produzir uma garrafa de vinho. Tá? Muito bem. Então, Portugal, utilizando uma garrafa de vinho, compra 1 metro de pano. Só que, veja, então esse metro de pano importado da Inglaterra custa a Portugal 1/5 de capital. Só que para Portugal produzir esse tecido dentro de Portugal, Portugal precisaria de 1 capital. Só que agora, para Portugal produzir, se Portugal quisesse produzir 1 metro de pano, ele só poderia produzir 5 garrafas de vinho. Só que agora é o seguinte, Portugal tendo 9 garrafas de vinho, produzindo 10 garrafas de vinho, exportando uma, e ele importa 1 metro de pano, agora Portugal tem 1 metro de pano mais 9 garrafas de vinho. E a Inglaterra tem uma garrafa de vinho, porque ela vendeu, né, ela comprou, e 9 metros de pano. É mais do que o horizonte produtivo anterior. Isso é vantagem comparativa. O comércio permite que um país tem mais capital, mais facilidade, tal, de produzir determinados bens e serviços, assim como as pessoas. Léo, o que é capital? Agora entrando no teorema de Henckel-Orlin, tá? Que é o seguinte, eles colocaram, né? Por que eu coloquei capital? Porque o que você tem de capital é o seguinte, você tem o capital físico, você tem o capital humano e você tem o capital financeiro. Certo? Então vamos supor que, por que Portugal e Inglaterra nesse exemplo? Porque vale tudo na vida. Por que nós importamos, por exemplo, tudo da China? Né? Olha, e veja, sempre nesse canal que eu fale, o Brasil não tem reserva, o Brasil não tem poupança das pessoas. O Brasil é um país pobre. Isso aí é no absoluto. Evidente que existem pessoas que têm reserva financeira. Evidente que existem pessoas ricas no Brasil. Quando eu digo nós importamos tudo da China, evidente que não é tudo. Evidente que o Brasil exporta também muitas coisas capital intensivas da China. Né? O Brasil pode exportar alguns químicos, algumas coisas para a China. Eu não tenho exemplo, mas com certeza alguma coisa de tecnologia nós exportamos da China. Aviões, por exemplo. Muito bem, veio o exemplo rápido. Mas quando eu quero dizer tudo, quando eu quero dizer tal, é porque a maior parte, tá? Só esse disclaimer. Muito bem. O Brasil importa, né? Quase tudo que o Brasil importa da China é capital intensivo. Quer dizer isso? São produtos que vêm de fábricas. São produtos que vêm que demandaram maquinário para a sua produção. São produtos de valor agregado muito alto. Por que valor agregado? Valor agregado, a regra é mais ou menos simples, mas tem muitas exceções, tá bom? Vamos lá. Quanto de plástico e de tinta tem nessa caneta? Cara, não deve ter nem 1 centavo de plástico e de tinta nessa caneta. Só que você pagaria R$1 nessa caneta. Essa aqui não, que é uma canetinha, né? É isso aqui. Isso aqui pagaria uns 50 numa caneta dessa. Quanto de plástico, de tinta? Quase nada. Quase nada. Então, qual é o valor dessa caneta? A quantidade de capital empregado nessa caneta. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui... Bem, não vou ter... aqui, muito bem. Aqui, quanto custa o peso desta calculadora?
Por peso, não deve custar nada. Tem alguns metais aqui, né? Até porque tem circuitos eletrônicos e tal, mas no peso ele não vale nada. O valor dessa caneta está no capital integrado, aplicado sobre essa caneta. Muito bem? Muito bem. Livros, né? Em papel, os livros não custam tanto em papel, mas tanto que você tem diferença muito grande de livro para livro de mesmo material. Por quê? Porque o importante é o que está no livro. Ah, Léo, isso é capital intensivo? Mais ou menos. Ali também é capital humano, né? Que são os royalties do autor, certo? Por exemplo, este livro aqui, né? Isso aqui é um pedaço de Marco Polo, tá? Quanto que ele custou em drams? Ele custou pouco em drams. Custou 750 drams, quase nada, quase nada. Tá? Só que, se fosse um best-seller famoso, ou um livro de fofoca, ou esse tipo de coisa, Marco Polo é domínio público. Então, quanto que ele custaria hoje? Ele poderia custar 750 drams, são uns 10 reais. Esse livrinho aqui poderia custar uns 30 reais, mas ele é curtinho e tal, mas poderia. Se ele fosse de um ator famoso, ou se ele tivesse aqui uma mensagem motivacional, a sutil arte de ser enganado, esse tipo de coisa, certo? Ele poderia custar 30 reais, porque as pessoas gostariam de vender. Então, mas qual é o recurso que foi utilizado aqui? Capital humano num livro. Né? Você tem o capital físico, sim, para produção, mas não é tão difícil fazer um livro, certo? Muito bem. Então, quando os países se especializam, eles podem produzir mais. Nesse exemplo que eu dei aqui do médico, qual é o capital que o médico tem? Capital humano. O médico é um grande cirurgião, ele é um grande ortopedista, um grande nutrólogo, psiquiatra. Ele consegue fazer com que a hora de trabalho dele valha muito por conta do capital humano empregado. Só que de onde veio o capital humano do médico? Veio de faculdade, de livros, de coisas que ele precisou de capital financeiro. Ele precisou de money para pagar, custear. Ah, mas ele estudou em universidade pública, não importa. Os contribuintes pagaram para que ele se formasse. E quando você estuda numa universidade pública, a universidade é pública, né? Mas existem bolsas, existem essas coisas, mas também muita coisa sai do seu bolso, tá? Não se enganem. Mas é muito mais barato que uma universidade particular, evidentemente. Mas você aplicou o dinheiro, o capital financeiro, para criação de capital humano. No motorista, o motorista por aplicativo, que capital que ele precisa? Capital físico, o quê? O carro. E se é um motorista por aplicativo, é capital humano, não dele apenas, o aplicativo em si. A capacidade de conectar a pessoa aqui, do passageiro com o motorista, de administrar o serviço de pagamento, de fazer a verificação, teoricamente, de antecedentes, tanto do motorista como do passageiro, né, teoricamente, de teoricamente apresentar uma segurança do capital humano. E o pagamento pelo capital humano é royalties, ou salário. Tá? Royalties ou salário. O Renato, meu amigo Renato, num vídeo que ele lançou ontem, que é de macroeconomia, que se eu não me engano é a aula 1.2 ou 1.3, ele trata disso aqui, que são os pagamentos do salário, as verbas, né? Que nem tudo é salário, e para o microempreendedor é um pouco difícil a gente saber o que é salário ou o que é remuneração do capital. Tá? Então, o motorista, e por isso que o motorista se enrola às vezes, porque todo o dinheiro que entra, ele acha que é só descontar o combustível, mas existe a depreciação do capital. Que capital? O carro que ele está usando. Ah, mas se é alugado. Se é alugado, você consegue ter uma contabilidade melhor, mas às vezes você está pagando muito sobre rendimento do capital financeiro da empresa que está te alugando o carro. Então é importante a gente saber dessas coisas. Tá? E das babás? Capital humano. E é um capital humano muito mal remunerado. Por quê? A parte marxista, o exército proletário de reserva. Tá? Eu vou apresentar a teoria o teorema de Heschker-Ohlin, tá? Que é o seguinte. Eles falam que no comércio internacional, que é o comércio entre países, né? Você tem no comércio internacional, né? Comex, eu comi o final, né? Tô com fome. No comércio internacional, você tem uma coisa que é o seguinte. Os países comercializam porque existem vantagens comparativas pela divisão do trabalho. Ou seja, divisão do trabalho lá de Smith, em que o mercado organizaria, né, que ele fala, não é pela boa vontade, não é pela benevolência do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro que você tem o seu pão, a sua cerveja e o seu pedaço de carne, mas sim pelo ímpeto individual de cada um de alimentar as próprias famílias, vendendo a força de trabalho deles. Então, Smith entendia que há uma divisão do trabalho na sociedade, porque o camarada que é cervejeiro se especializou na produção de cerveja e ele não precisa mais saber também fazer espelhos, porque ele pode comprar espelhos com o dinheiro que ele ganhou vendendo cervejas. Certo? É isso. Isso é o básico da economia de mercado. É você poder vender a sua força de trabalho e poder se especializar. Eu já vou entrar no problema de se especializar muito. Então, agora trazendo como você pode enriquecer. Você precisa encontrar algo, não que você é bom no sentido vocacional, mas algo que você consiga produzir, que a sociedade demande,
E agora entrando na teoria marxista, de que o seu patrão não tenha, né? Porque no exército proletário de reserva, né, tem o seguinte, que existe um exército, ou seja, para cada vaga de trabalho tem, dependendo da situação, dúzias, centenas, milhares, milhões de pessoas querendo desempenhar o seu trabalho. E o seu patrão, né, aqui você tem a sua oferta de trabalho, quanto maior a oferta de trabalho, né, quanto maior o salário, mais pessoas querem trabalhar, e aqui a demanda por trabalho. Quanto maior o custo dos salários, menos os patrões vão contratar. Tá? Ela não é exatamente assim, porque você tem o salário mínimo, você tem um monte de coisa, mas você está aqui, você está empregado, e você quer um aumento junto ao seu patrão. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu patrão acreditar, pelo amor de Deus, que você não é substituível. Que esses R$ 500 que você está pedindo, 10% de aumento sobre o seu salário que você pede, é porque realmente vale a pena. Porque treinar outra pessoa ou outra pessoa não vai saber desenvolver o trabalho. Então vai sair mais barato para o patrão te contratar, aumentar o seu salário que contratar outra pessoa. E por isso que empregos que têm capital humano de baixa qualidade empregado, que é. Isso eu não estou falando que a pessoa é de baixa qualidade, pelo amor de Deus, me entenda. Mas você ser um caixa de supermercado, você ser uma babá, você ser um estoquista, o seu trabalho é muito digno e muito útil à sociedade. Mas mais pessoas estão dispostas a fazer o seu trabalho porque precisa de pouca qualificação prática. É mais fácil treinar um estoquista, um caixa de supermercado e uma babá do que treinar um médico. Entenderam o que eu quero dizer? É mais difícil a barreira de entrada para você virar um médico, um engenheiro, um físico nuclear do que para você virar uma babá. E veja, aqui entra aquele negócio que os bitcoiners me odeiam, é o seguinte, e que os marxistas também não entendem. Escassez não significa que você pode, que aquilo tem valor. Olha, então eu vou virar, Léo, eu vou virar físico nuclear dos dejetos radioativos dos jacarés do interior da Amazônia. Porque só vai ter eu. Tá, mas quem quer contratar um físico nuclear especializado nos dejetos radioativos de um jacaré amazônico? Ninguém quer contratar. Só ter uma pessoa não adianta que fazer o seguinte, tradutor paga bem como freelancer, não paga? Eu vou inventar uma língua que só eu falo e eu vou vender meu trabalho e traduzir a língua. Mas não tem demanda. Ninguém quer esse caramba desse trabalho. Ninguém quer um físico nuclear especializado em dejetos radioativos dos jacarés amazônicos, albinos ainda. Ninguém quer. Então, veja, escassez é importante, mas o importante é a escassez relativa. O que é? Escasso referente a quantas pessoas o querem. Eu até coloquei no Twitter outro dia de que o ouro, se você tivesse todo o ouro já extraído, em disposição e no inventário de uma organização aí que trata de ouro internacionalmente, esqueci o nome, que todo esse ouro, se colocado em cima de um campo de futebol padrão FIFA, né, e que ele seja distribuído como tijolos, um em cima do outro, assim, né, um do ladinho do outro, assim, eles ficariam numa altura de 1,5 m no máximo, né, 1,49 m. Veja, tem pouquíssimo ouro no mundo, né? Porque é um campo de futebol, gente, com 1,40 m. Então imagina um monte de gente de 1,50 m de altura, tudo compactada num campo de futebol. Léo, tem gente pra caramba? Tem, mas ouro, que é uma coisa que o mundo inteiro quer, certo? Então não é tanta coisa assim. Mas mesmo assim, tem quase nada no mundo referente à quantidade de ouro, a quantidade de gente para a quantidade de ouro. Só que mesmo assim o ouro, ele é caro, né? O grama do ouro é uma coisa cara. Se eu não me engano, são a última vez que eu olhei era $107 o grama. Tá, 500, R$ 600 um grama de ouro. Mas mesmo assim, não é muito por tanto pouco ouro que existe. Então, uma coisa que você tem que entender também. A escassez de você desempenhar um trabalho que só existe para você é uma coisa boa, contanto que tenha escassez. Uma pessoa vai querer um físico nuclear especializado em dejetos radioativos de um jacaré amazônico. Uma pessoa, provavelmente. Mas quando aquela única empresa não quiser mais, o que você vai fazer? Então, quando você for planejar, se você puder planejar sua carreira, eu entendo o seguinte: você tem que ir, né? Você tem que. Minha primeira escolha. Eu fujo de qualquer negócio, investimento ou carreira que eu precise de capital físico. Por quê? Porque no Brasil, capital físico é capital financeiro. Léo, por quê? Porque você precisa importar máquinas e equipamentos, você precisa comprar uma máquina e equipamento, ou você precisa ter um carro, você precisa ter um baita um baita equipamento, vamos dizer assim. Né? Veja, vocês vêm pelo canal. Né? No começo era meu celular e um pequeno suporte, aí depois eu comprei mais capital físico. Né? Mas o custo do capital do meu canal é capital humano, sou eu, é a minha atenção, é sentar aqui e gravar.
Por quê? Ah, tem a câmera, tem equipamento, tá, mas eu só comprei uma vez. O custo fixo já foi feito. Tem o computador, meu computador já tinha. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, o capital físico no Brasil é capital financeiro. Por quê? Porque se você, por exemplo, uma companhia aérea, a companhia aérea, ah, mas eu tenho que comprar os aviões. Primeiro que elas nem compram aviões, elas alugam os aviões, tá? O custo é financeiro. Ela precisa de muito capital financeiro para ser tocada. Um varejo, Léo, qual é o capital empregado no varejo no atacado? Capital financeiro, é estoque. Comprar e vender mercadoria. É estoque. Estoque, 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 estoque. E com inflação, você acaba com o estoque. Porque você vendeu o estoque, todo o seu estoque, para manter a loja lotada, você precisa de R$ 1 milhão. Você teve uma inflação nos produtos do varejo de 10%, vamos supor. Acabou. Pro ano que vem, você não precisa de 1 milhão e 100 mil reais para repor o seu estoque. Só que a sua margem de lucro é 3%. Então, é o problema do Brasil. O Brasil tem um problema de capital financeiro. Capital físico, máquinas e equipamentos. No Brasil, você precisa de muito capital físico para repor. Você precisa de muito capital financeiro para repor capital físico. Por quê? É sempre assim? Não. Estradas, ferrovias, essas coisas são capital físico. Mas o capital físico demanda capital financeiro para sua manutenção, contanto que não seja um capital físico. Como é que eu vou dizer? Totalmente perene. Dentro da operação. Tá? Por exemplo, se eu vou montar um restaurante, tá? Quanto tempo vai durar os fornos, o micro-ondas, esse tipo de coisa? Vai durar 5 anos? 5 anos. Veja, eu posso entender que o custo para montar o restaurante, com os fornos, máquinas, equipamentos, eles podem ser liquidados na primeira. Eu separo que eu quero que custou R$ 500 mil, eu quero pagá-los, eu quero ter um lucro de R$ 25 mil durante os meses para pagar esse R$ 500 mil. Tá? Você entendeu o que eu quero dizer? 50 mil durante 10 meses. Beleza. 50 mil durante 10 meses, esse dinheiro entra para pagar o capital físico. Depois, ele entra como lucro apenas. Beleza? Beleza. Por quê? Porque esses equipamentos estão para durar 5 anos. E um restaurante, depois de 5 anos, eu preciso fazer uma renovação. Então, tá bom. Não é capital extensivo que esse capital não se destrói toda hora, vamos dizer assim. Ao contrário de um motorista de aplicativo. O carro, toda hora que ele está andando, você está gastando pneu, você está colocando em risco o equipamento, né? Tem seguro, mas a gente sabe como é que é seguro. O pneu você está utilizando, óleo, tal. Ah, mas tem o carro elétrico. O carro elétrico é uma baita opção de capital físico para quem é motorista. Por quê? Porque, teoricamente, eu não sou grande fã de carro elétrico, mas o pessoal diz que, teoricamente, o carro elétrico demanda menos manutenção, ou seja, o capital demanda menos. O capital físico mantém menos capital financeiro para continuar sendo utilizado. E no seu dia a dia você pode entender isso. Se você quer empreender, você tem que entender o seguinte: o Brasil é o país do capital humano. Léo, por que o Brasil é o país do capital humano? Porque é o seguinte: o Brasil é um fazendão. Né? Por quê? Porque o Brasil, como em capital físico, o Brasil tem muitas terras. O problema é que as terras têm valor baixo. Léo, você não sabe quanto que vale uma fazenda aqui, não, mas eu quero dizer o seguinte: a renda da terra não é tão alta quanto renda. Para você fazer a terra render, né, você precisa de capital financeiro, que eu vou escrever cifrão para não confundir capital físico, tá? Você não precisa, numa fazenda, você não precisa de tanto capital humano. Léo, você precisa de agrônomo, você precisa de engenheiro, sim. Mas um agrônomo, um engenheiro agrônomo, né? Veterinário, se for agropecuária e tal. Esses profissionais, você vai precisar do quê? De um para uma fazenda, você vai precisar de 4, 5 para uma fazenda do tamanho da cidade de São Paulo? Talvez, né? Você tem empresas enormes que têm uma extensão de terra maior do que muitos países do Oriente Médio e que essas empresas conseguem, com 4, 5, 6 funcionários, tomar conta de um país do tamanho de Dubai, do tamanho de Doha. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então você precisa de capital humano, mas ele não é intensivo. Não é ele que vai te dar a produção. A produção vem, evidentemente, das máquinas e equipamentos em cima de outro capital físico, que é a terra. Mas você precisa de capital financeiro, que é o plano safra, né? Que você tem subsídio pra caramba, esse tipo de coisa, mas teoricamente você poderia conseguir de outra forma. Mas isso no Brasil funciona. Por quê? Porque você assegura o financiamento do capital físico via subsídio, você tem uma boa escola de formação de capital humano na necessidade que você precisa, e o pessoal do capital humano do agronegócio, agrônomos, técnicos agrícolas, esse tipo de coisa, eles têm uma remuneração boa. Evidentemente, todo mundo quer ganhar mais, mas há emprego para essas pessoas. Por quê? Porque a indústria agropecuária está funcionando. Você tem uma boa indústria de implementos agrícolas, de produção industrial agrícola, né, para utilização. Então você tem uma boa indústria agrícola. No Brasil, os brasileiros trabalham o quê? No serviço. Por quê? Porque não tem capital físico no Brasil e não tem capital financeiro. Lembre-se do que eu quero dizer, não tem, né? Em termos absolutos. Em termos relativamente, absolutamente não há. Certo? Por quê?
No Brasil, você tem os imóveis nas cidades, e as cidades elas têm um problema também de localização, em que áreas são muito caras, outras áreas são muito baratas, e isso gera um problema social em que alguns negócios não querem se colocar, tá bom? Então você tem, no problema do serviço, na indústria de serviço, você tem que pagar aluguel. E você tem algumas máquinas e equipamentos. A empresa de serviço pode ter o carro da empresa. A empresa de serviço precisa de computadores, né? Precisa de TI, né? Só que o TI e o carro são custos de capital físico, só que eles são muito bem diluídos, porque eles são de escala. Você precisa de um carro para tocar uma empresa com 30 funcionários prestando serviço, por exemplo. Certo? Muito bem. Só que você vai precisar de 30 funcionários. E onde vem o lucro do serviço? O lucro do serviço vem na especialização de uma pessoa, por exemplo, telemarketing. É uma pessoa que precisa ficar ligando. Muito bem. Ou você tem uma empresa de engenharia. Empresa de engenharia é serviço, capital humano. Aí o que eu quero dizer, como você pode enriquecer? Você tem que entender no Brasil que é o seguinte, você precisa se capacitar profissionalmente, você precisa se capacitar profissionalmente no Brasil para oferecer serviços para uma indústria que tenha capital financeiro e tenha capital físico. Caso contrário, se você se especializar para trabalhar numa empresa que demanda muito capital físico e muito capital financeiro, ela vai tirar o custo do único lugar que ela pode, que é o salário. Então os salários vão ser mais baixos e pior, você vai ter instabilidade profissional. Eu tô falando do setor privado, tá? Mas por quê? Porque uma empresa que está sempre na ponta da faca, tentando cortar custos, ela não vai cortar custos do capital e ela não vai cortar custos financeiros. Por que custo financeiro? Quem manda é o Bacen, que é a taxa de juros, tá? Custos de capital físico é dólar e custos relativos do comércio, tá? O que a empresa consegue? A empresa consegue cortar a folha de pagamento. Então, se você quer trabalhar numa empresa de engenharia, numa empresa de desenvolvimento que constrói casas e essas coisas, ela não pode mandar no preço do cobre dos fios, né, da instalação elétrica, ela não pode mandar no preço do PVC, ela não pode mandar no preço do cimento, mas ela pode falar que em vez de 10 engenheiros, ela precisa de 5. E outra coisa, o Brasil tem bastante engenheiros, principalmente engenheiro civil. Então, por mais que ela precise ela precisa de 10 engenheiros, só que cada engenheiro está ganhando 5 mil, né? Ela tem 10 engenheiros hoje, essa empresa. Só que cada engenheiro está ganhando 5 mil. Então a folha salarial dela é 50 mil no mínimo, né? Porque tem o custo trabalhista. Beleza? O que a empresa pode fazer? Ela pode oferecer um salário de 4,5 e, em vez de 10 engenheiros, ela contrata 8. E eu, como sou economista, eu não sei fazer conta de cabeça, né? Então ela tem aqui, cada um ganhando 4.500, ela vai pagar 36 mil de folha salarial. Ela reduziu bem, né? Ela reduziu bem aí ela reduziu em 28%. Né? Esse número é 28% menor que esse número. Ela reduziu bem a folha salarial, apenas reduzindo em coisa de 10%, um pouquinho mais, reduzindo em coisa de 10% o salário de cada um. Né? Ela mandou os 10 engenheiros embora, contratou 8 por um salário menor e ela reduziu bem a folha salarial. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, se você quer se capacitar para trabalhar no Brasil hoje, você tem que escolher uma indústria que tenha capital financeiro e que esteja escolhendo os melhores profissionais. Contanto que você queira ser o melhor profissional. Se você quer montar uma empresa, né, você tem que escolher um ramo de atividade em que o capital financeiro, que o capital físico, não seja o mais importante. Por isso que hoje no Brasil, as pessoas estão enriquecendo com a internet. Por que as pessoas estão enriquecendo com a internet? Primeiro que a internet destrói o negócio do exército proletário da reserva. Por quê? Porque na internet você é você. Ninguém te substitui. Você. Se você constrói a sua marca. Você. Né? Os influencers, esse tipo de coisa. Né? Até as profissões mais antigas do mundo também estão se revolucionando com a internet. Né? Por quê? Porque ali na internet você tem uma personalização e você foge de uma coisa microeconômica que se chama inelasticidade da demanda. Você torna a sua demanda inelástica. Porque só tem você. Né? Se existe a marca de sabão em pó A e a marca de sabão em pó O, se o preço da marca A sobe muito, todo mundo vai para O. Então o que a marca A faz? Ela investe um monte de publicidade para dizer que mesmo mais cara ela vale mais. É melhor comprar dela porque a marca O é uma porcaria. Então o pessoal aceita o aumento de preço da marca A. Entenderam? Então isso é fazer isso com você. Isso é divisão do trabalho. E a teoria dos dois suecos, suíços, sei lá de onde eles são, o Herzeg e o Orlin, eles ganharam Nobel, se não me engano, por causa dessa teoria. Que é do capital intensivo. Se você manter. Isso é para comércio nacional, mas você pode aplicar para você. Né? Por exemplo, eu já contei para vocês. Quando eu decidi que eu queria sair do Brasil, tinha a opção de ir para Portugal, porque Portugal é mais fácil. Eu tomei a decisão. O que eu posso fazer em Portugal que um português não possa fazer? O quê? O que eu posso fazer em Portugal que um português não possa fazer? Tá, eu sou formado em economia, e daí?
Tem escola de economia em Portugal. E o português já está acostumado com a regulamentação portuguesa, com a macroeconomia portuguesa. Eu já estou atrás. O que eu posso fazer? Nos Estados Unidos, se você vai documentado, você está correndo atrás de gente do. Você vai ter que correr atrás de gente que tem o seu grau superior e às vezes tem um problema de preconceito, esse tipo de coisa, certo? Só que se você não vai documentado, você está concorrendo com um monte de gente não documentada. E não façam isso, tá? Mas você está concorrendo com um monte de gente não documentada. Então o exército proletário da reserva é pior ainda. Se você vai para a Itália, se você tem passaporte português, o que você pode fazer que um italiano não pode fazer? Olha, europeus e americanos costumam não querer fazer trabalho braçal. Então você vai fazer trabalho braçal. Mas paga melhor do que no Brasil? Pode ser. É uma vida melhor? Pode ser. Aí é a decisão de cada um. Tá? Léo, e onde você vai parar? Vou parar na Armênia por outros motivos, certo? Mas, eu não vou falar tudo, mas também aqui eu apliquei essa regra. O que eu posso fazer que um armênio não posso fazer? E eu encontrei. Eu encontrei uma coisa boa. Certo? Então, isso para você planejar um pouco a sua vida, para você planejar os seus investimentos. Léo, você não me disse como ficar rico. Olha, eu disse. Agora, como você vai aplicar é o seguinte. O importante, o que enriquece, né, enriquecer, isso aqui é um mini, tá? Enriquecer é você produzir mais riqueza. Nossa, Léo, né? Riqueza. Riqueza é com Z, né? Acho que sim. Eu falei que um cara hoje não sabia escrever, eu não tô sabendo. Mas bem, o que é fazer você ter mais riqueza? Né? Com Z, com S, com cedilha, não importa. To be rich. Né? To be rich. O que é to be rich? Né? É dinheiro. Né? Quando você tem dinheiro, você tem estoque. Ter estoque do dinheiro é você ter reserva, né, que nós podemos chamar de ser entesourado. Só que, o que é você ser rico em cima de uma reserva de dinheiro que você tem? Se você tem 50 mil reais, mas você ganha 1.500 reais por mês, você está confortável para a sua situação de agora. Se você juntou 50 mil reais em dinheiro, sendo que você ganha 1.500 reais por mês, você está confortável. Só que, se você tem 50 mil reais e você ganha 1 milhão de reais por mês, você está ilíquido. Você não tem liquidez para suas despesas. Mas você tem fluxo financeiro. Você não tem fluxo, você não tem atividade, você não tem lastro econômico. Então, para mim, o que você precisa para enriquecer e para amanhã fazer uma reserva de valor ou para fazer um investimento, para mim, no primeiro momento, você precisa aumentar a sua capacidade de gerar caixa, que a gente pode chamar de renda. E para isso você precisa especializar o seu capital humano. Para mim é isso. Tá? Isso aí, pessoal, ficou mais etéreo, tá? Deem uma olhada nos outros vídeos, eu vou deixar o card aí do vídeo sobre a ilusão da educação financeira, tá? E vejam os livros que eu falei, tá? Vejam os livros da divisão do trabalho, vejam como é que isso funciona na sociedade, como isso pode funcionar para você como ser humano e para o seu rico dinheirinho, tá certo? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.